Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero compartilhar com você a minha visão sobre os dois estilos de vida muito comentados, que é o consumismo e o minimalismo. E você acha que a vida tem mais sentido em ter mais coisas ou em viver com menos na simplicidade? E se você não sabe o significado de consumismo e minimalismo, eu vou te explicar. O consumismo é a pessoa que compra muito, que tem um consumo em excesso, muitas vezes movida por status, redes sociais, influências. E isso traz algumas consequências para a pessoa, que é a sensação do vazio, porque comprar dá um prazer, mas um prazer momentâneo, que depois passa e o vazio volta. Endividamento, que muitas pessoas se endividam para comprar coisas que elas nem precisam. E impactos no meio ambiente. Já o conceito do minimalismo é o contrário. Ele vem com foco no que é essencial e necessário para a sua vida. Nesse estilo, o menos é mais. A pessoa vive com menos. Ela realmente foca naquilo que ela precisa, não naquilo que ela quer. E como consequência, você tem uma maior liberdade financeira, liberdade de espaço, né? Porque é muito mais fácil quando você tem menos coisa, tem um lugar sem uma poluição visual, você tem menos coisas para arrumar. Quando você vai viajar ou se mudar, você tem menos coisas para levar. E fora que ajuda o meio ambiente. E a relação entre os dois é que o minimalismo é visto como resposta ao consumismo. Enquanto o consumismo diz que quanto mais melhor, o minimalismo prega que menos é mais. E isso é até um paradoxo, porque muitas marcas vêm com essa promessa de um estilo minimalista também para vender mais. E agora que você já sabe sobre esses dois estilos de vida, eu venho dar a minha opinião pessoal sobre isso. Bom, eu admiro muito o estilo minimalista, mas eu não sou minimalista. Pelo contrário, eu tô muito longe de ser minimalista. Eu vejo muitos vídeos de pessoas que o guarda-roupa cabe numa mala, que a mudança é muito pouca. Eu fiz uma mudança recentemente e foram mais de 40 caixas. Isso sem contar as coisas que foram por fora. Mas a questão é a seguinte, eu sempre fui muito consumista. E se eu não era mais consumista, era porque eu não podia ser mais consumista. Ou seja, quanto mais dinheiro eu tinha, mais eu consumia. E eu só não consumia se eu realmente não tivesse. Eu nunca fui o tipo de pessoa que me endividava para ter aquilo que eu queria. Mas eu também não abria mão daquilo para fazer outra coisa com o dinheiro. E aí, com esse processo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, eu fui entendendo toda essa questão do porquê das compras, do porquê das coisas, e entendi que isso não era saudável, que o consumo em excesso estava me prejudicando. Até pela questão do espaço. Esse meu guarda-roupa aqui, ele é lotado de roupas. E assim, eu percebi que se eu continuasse consumindo, eu não ia ter onde guardar as minhas roupas, os meus cosméticos, os meus sapatos. Eu tenho muitos sapatos. Peraí que a gata quer sair. Então, com o autoconhecimento, eu fui entendendo que o meu consumo era uma forma de alimentar o meu vazio, de alimentar a minha alma que não estava preenchida e que eu sentia essa coisa boa, essa sensação boa do comprar. Eu gosto muito de comprar, eu gosto muito de shopping e também comprar online, também gosto muito. Só que eu percebi que isso não é saudável e fui entender o porquê de tudo isso, né? Hoje em dia a gente vive nessa era de internet, de influenciadores e é o tempo todo muitos estímulos ali pra gente estar comprando
E a gente tem essa sensação de que a gente precisa. Nossa, eu preciso desse novo lançamento. Eu preciso desse sapato novo aqui, dessa marca que eu gosto. Eu preciso dessa base nova aqui. E geralmente a gente não precisa, né? Então eu consegui mudar este lado e consumir menos. Eu tô tentando ir agora pro lado do consumo consciente. Sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu não penso só no financeiro, se eu tenho ou não tenho para comprar aquilo. Eu penso, eu realmente preciso disso? Então, muitas coisas eu já consegui controlar. Por exemplo, minhas maquiagens. Eu não compro mais maquiagem se não tiver acabada. Eu só tenho, então, um delineador, 2 bases, uma melhorzinha e uma pro dia a dia, um pó, um blush, uma paleta de sombra. Rímel eu tenho 3. Mas é por conta de que eu comprei um e não gostei, e comprei outro, e ficou essa também, de um é mais pra sair, outro é mais pro dia a dia, e tudo mais. Enfim, gente, essa é a questão que eu quero chegar pra vocês. Se o minimalismo faz sentido pra vocês. Pra mim, o minimalismo em si não faz sentido, mas eu tô entrando nessa era do consumo consciente. Para muitas pessoas, o minimalismo faz sentido e eu admiro muito quem consegue viver com pouco, mas eu também não gosto de extremismo. Então, tanto quanto o consumo em excesso faz mal, eu acredito que o minimalismo em excesso também faça mal. Existe o minimalismo extremo, se eu não me engano, que são pessoas que vivem numa casa sem móveis, sem nada, elas não têm uma cama, elas dormem num papelão. Então, assim, pra mim, no meu ponto de vista, isto não faz sentido, porque eu acho que a gente tem que ter o mínimo de conforto na vida para viver bem, né? Mas tem pessoas que isso faz sentido, então tá ótimo, se elas estão felizes, é o que importa. Então, o problema não é consumir, mas consumir sem consciência. A intenção desse vídeo é fazer você pensar no propósito, valorizar aquilo que você tem e o que você realmente precisa para viver. E isso entra muito na questão também daquele destralhe, né? De retirar os excessos, retirar aquilo que não está em uso. E isso eu sempre faço. Apesar de eu ter muitas coisas, eu tento usar tudo que eu tenho. E se eu vejo que algo não está em uso, eu retiro. Eu não gosto de ficar ocupando espaço. No universo que a gente vive num universo com muitas leis, né? Universais. Como, por exemplo, a lei da gravidade, né? Ela tá aqui, ela funciona, a gente sabe que ela funciona, mas tem leis que a gente não está vendo, como a da gravidade. E uma dessas leis é a lei do vácuo. A gente precisa deixar um vazio para as coisas novas virem. Então, eu tenho essa ideia muito forte dentro de mim, de que sempre tenho que retirar as coisas velhas, retirar o que não está em uso, para que as coisas novas venham. Então, para mim, o ponto é você achar um equilíbrio saudável. É consumir com propósito. Não cair no excesso, mas também não ser assim, mesquinho, sabe? Consumir realmente o que você precisa, o que é importante para você e nas suas prioridades. Mas e aí? E você que tá aí me ouvindo? Se identifica mais com o consumismo ou com o minimalismo? Será que a felicidade está no que compramos ou no que vivemos? Eu espero que você reflita. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esse vídeo, que precisa repensar no seu consumo excessivo. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Se você é novo no autoconhecimento, eu vou deixar aqui embaixo o Manual do Autoconhecimento, que é um guia completo para você começar a sua jornada de se conhecer. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!